falar sobre greve do IFMT, uma outra pauta que de nós foi cobrada aí a informação pelo ouvinte da Voz do Povo. E para falar sobre o tema está aqui nos estúdios o Jason Ghisolfi, ele que é o assessor de comunicação do IFMT. O assunto não saiu da pauta de vocês lá também, né, Jason? Reuniões e reuniões que estão acontecendo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente, na segunda-feira, realizou uma reunião com pais e estudantes, né, para tratar sobre greve. Teve um outro item também que a gente falou sobre estágios para os alunos dos segundos anos do ensino médio, mas o ponto principal da pauta era falar sobre greve e também prestar contas, né? O que avançou? A gente fez, agora no dia 8 de maio, concluímos um mês de mobilização aqui em Sorriso. Nesse um mês, a greve ela começou como uma greve pequena, no sentido de 100 e poucas unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica participando. Nesse um mês, pulou desse número para mais de 550 unidades. Mais de 550 estão paradas hoje. Hoje, no Brasil inteiro. Aqui em Sorriso está tudo parado no IF. Aqui em Sorriso, a gente está mantendo as atividades essenciais. O que são as atividades essenciais? Tem animal na fazenda? Tem que ter alguém para cuidar do animal. Sim, claro. Tem um projeto de pesquisa que acontece há anos e precisa ter alguma manutenção para não perder os dados desse projeto. Ele acontece. Tem alguma situação que envolve um contrato que demanda uma contrapartida do Instituto, pagamento de colaboradores terceirizados. Esse serviço se mantém. O que não se mantém, a princípio, é aula. Sala de aula mesmo que tá parado. Aquilo que a gente não considera essencial, né? Mesmo na comunicação, tem algumas comunicações que elas são mais urgentes, né? No caso... que precisa ser feito, você faz. Publicação de edital, né? Processos seletivos, isso daí está acontecendo normalmente. No caso das aulas, como é que vocês pensam? Aí já foi colocado para os pais uma perspectiva da recomposição, da reposição, para não perder o ano letivo, digamos. Lembrando, a gente faz tempo que a gente não faz greve. Né? A última greve do Instituto Federal de Mato Grosso foi no ano de 2015. 2015. Então, naquela época, a gente ficou 3 meses em greve e houve a recomposição das aulas. Se precisou, né? Para a gente usar como exemplo a última greve nossa, a gente teve uma recomposição de aulas que avançou um pouco no ano seguinte. Para esse ano, a gente não tem como dimensionar ainda porque a greve não acabou. Não sabe quando vai parar também. Não tem previsão ainda nenhuma nesse sentido. Não tem previsão nesse sentido. A gente tem rodadas de negociação que estão acontecendo. A gente já avançou algumas coisas nas pautas da greve. Por exemplo, uma das nossas pautas é a recomposição do orçamento da instituição. O orçamento que a gente usa para pagar conta de luz, para pagar veículo, né, combustível, esse orçamento ele é reajustado todo ano igual à inflação, não vai além da inflação. Mas tem alguns itens que o preço real das coisas ele vai além do percentual de inflação oficial. Sim. Você vai comprar um veículo, né? Vai comprar um veículo, o preço do veículo ele subiu muito mais do que o preço o valor da inflação. Então, em relação a isso, houve um avanço que o governo ele já definiu que, independente da gente continuar em greve ou não, vai direcionar 347 milhões de reais para custeio do orçamento dos institutos e das universidades federais que também estão em greve, né? As universidades entraram na greve nesse último mês. Mas outras pautas não avançaram. E se esses 347 milhões forem suficientes, né, depois de dividir, para resolver todos os nossos problemas, também é uma coisa que a gente só vai ficar sabendo quando chegar na conta. Ainda não sabem. Entre as outras pautas está a recomposição de vencimento dos professores também, dos trabalhadores, enfim. Sim, o nosso salário ele não reajusta todos os anos. Então, sobe a inflação, a gente toma prejuízo. Sobe o salário mínimo, o preço das coisas normalmente sobe, o salário mínimo sobe para acompanhar. O nosso não sobe, não tem um instrumento que vincula o nosso salário para ser reajustado todo ano. Como algumas carreiras têm, o chamado RGA. RGA não existe para a carreira federal, no caso. O que existe é um aumento de salário pelo tempo de serviço. Quando você vai trabalhar numa empresa e tem lá alguém que trabalha na mesma função que você há 20 anos, essa pessoa vai ganhar mais do que você, naturalmente. Porque ela já está há um tempo lá. Está um tempo naquela empresa. Certo. No nosso caso, isso a gente chama de estrutura de carreira. Então, existe uma lei que determina o quanto que a gente ganha de incentivo para continuar trabalhando lá. E no caso dos técnicos administrativos, a cada 1 ano e meio, sobe lá R$100, R$50. E quando a gente faz algumas capacitações, sobe um pouco. E é a progressão de carreira. A gente está usando isso para conseguir manter as contas pagas em casa. Mas a recomposição da inflação não está havendo, nunca houve, no caso. Mais de 40%
de impacto no poder de compra dos servidores hoje. Que seria de defasagem. De defasagem salarial. E a gente está pedindo, a gente não está pedindo nem os mais de 40%, não. A gente está pedindo 34%. 34%. A gente entrou na greve pensando já em sair no prejuízo em relação a essa defasagem, porque a gente sabe que tem um impacto orçamentário grande. Só que as propostas elas ainda não chegaram nem perto disso. Né? Muito bem. Você falou que teve uma reunião segunda com pais e alunos. Como é que foi a receptividade deles em relação ao tema? O clima entre pais e estudantes é o mesmo clima entre servidores. Ninguém gosta de greve. A gente não quer continuar em greve, mas a gente chegou nesse último recurso depois de tentar negociar por outros meios. Então, os pais estão apreensivos, querem que voltem às aulas. Teve pai que se manifestou em relação a querer que volte o quanto antes, né, que o filho vai tomar prejuízo. Teve pai que falou que se a greve continuar até dezembro, não vai tirar o filho de lá, porque a qualidade que a gente oferece no Instituto, né, a capacitação dos profissionais, ela justifica essa demora para a gente continuar mantendo essa qualidade. Então, a gente teve posições favoráveis, posições contrárias. Em relação a clima, todo mundo quer sair da greve. Todo mundo, eu falo, pais, alunos e servidores. Só que não adianta a gente sair da greve e manter uma condição de trabalho que ela vem se deteriorando ao longo dos anos. Então, a gente chegou nesse momento para tentar garantir que nos próximos anos a gente não precise fazer greve novamente. Muito bem. Terceira reunião, ou terceira semana aí, o momento de negociações, etapa, digamos, de rodada de negociação. Rodada, já está em rodada, vamos lá. Como é que está isso aí? Então, a gente está pedindo para os técnicos administrativos 34% de recomposição salarial, para os professores 22, alguma coisa. O que tem na mesa hoje é 0% para esse ano, 9% para 2025 e 5% para 2026. Não chega nem perto. Meu entendimento pessoal é que está longe, mas é uma situação que a categoria precisa analisar isso em conjunto e o voto da maioria vai vencer. Foi analisado aqui já, daqui vai para o Estado e do Estado para o Nacional, é isso? Enquanto a gente está conversando aqui, está acontecendo uma reunião estadual, né, com os representantes do sindicato, né, todas as unidades do Mato Grosso, para validar se essa proposta vai ser aceita ou não. Ou se vai sair uma contraproposta partindo do próprio sindicato para levar para a próxima mesa de negociações, que está marcada para o dia 27 desse mês. E aí, no dia 27, tem essa reunião que o governo está anunciando por aí, que é o dia do ultimato. Dia 27, ele quer assinar acordo, e quem não quiser assinar com ele, dia 27, acabou a conversa. Só que é uma conversa que não está perto ainda das nossas expectativas e a gente vai tentar levar uma contraproposta para essa mesa. É só pressão ou o governo tem meios legais para tomar alguma medida nesse sentido aí? Historicamente, né, as greves elas são reconhecidas. A forma como a gente entrou na greve ela é uma forma legítima. É um direito constitucional. Tá lá. É que as pessoas não costumam nem observar que existe uma Constituição nesse país, regendo as outras leis, inclusive, né? No serviço público, por que no serviço público a gente tem mais greves do que a gente consegue ver na iniciativa privada? Porque dentro do serviço público, o servidor tem uma coisa chamada estabilidade. Né? E aí essa estabilidade ela existe para garantir que a gente não vai se submeter a suborno, se submeter a defender o interesse de algum indivíduo, de algum político que tem na hierarquia está acima da gente. Ou trocar, cada novo governante troca a equipe inteira, se não fosse concurso público também. Né? Exatamente. E aí, em cima dessa questão da nossa estabilidade, a gente consegue exercer esse direito de greve, que é um direito que todo trabalhador brasileiro tem. E a gente usa isso em último recurso. Certo. Não é a primeira coisa que a gente pensou em fazer. A gente está tentando negociar há anos essa situação para não chegar nesse momento. Mas tendo essa ferramenta na mão e as negociações não avançaram dos outros meios, foi o recurso que a gente encontrou. Sou mãe de aluno do IFMT e queria saber sobre os auxílios que não estão pagando. Se tem a ver com a greve. A Lourdes, o que tem a ver com a greve? Dona Lourdes, o pagamento dos auxílios, assim como o pagamento de todo o contrato de prestação de serviço que acontece dentro do Instituto, o pessoal da limpeza, o pessoal da vigilância, ele foi determinado como atividade essencial. Sabendo que houve um atraso, a gente foi comunicado pelos pais que houve um atraso nesse pagamento. A gente notificou a instituição. O movimento de greve oficializou a instituição perguntando por que está atrasando. E parece que esses pagamentos começam a sair essa semana, no começo da semana que vem. Não é uma retaliação. Não é uma retaliação. Não existe, por meio do movimento de greve, nenhuma orientação para não se pagar auxílio.
É para estar pagando. É para estar pagando normalmente. Uma pergunta a respeito da greve. Por que da greve somente neste governo e não na gestão passada? Já chegou alguém aqui insinuando antes que é só o PT voltar, que volta tudo. É uma maneira das pessoas olharem a coisa. Aqui está perguntando até mais respeitosamente, não é? Então... O que dá para falar sobre isso? A gente passou por um processo que é a pandemia, né? Uhum. Como que a gente faz uma greve enquanto o país se recupera economicamente? Já estavam naquele período tentando negociar com o governo anterior Existia a também. negociação, não existia a greve. Né? Existia a tentativa de negociação, mas a greve é o último recurso. E aí a gente não chegou a deflagrar uma greve naquele momento, que quando essa greve começou a se organizar, aconteceu a pandemia. E aí não havia sido deflagrada a greve, a pandemia começou, depois tem um tempo de se recuperar da pandemia e... Por fim, acabamos chegando nesse momento. Eu entendo que houve também, Jason, né? Entendo que houve um aproveitamento do discurso dos candidatos na eleição. O governo atual com proposta A, B ou C. Se elegeu com proposta de valorizar a educação, e uma vez que se comprometeu a valorizar a educação, a gente está cobrando essa promessa de campanha. Já que não atendeu na conversa. Mas se fosse outro candidato, eu acho que a situação seria a mesma. Jason, acho que a situação seria a mesma, porque a questão é que tem servidores, especialmente da carreira de técnicos administrativos, que é a carreira da qual eu faço parte, que estão com dificuldade de pagar aluguel. Porque o aluguel sobe todo ano. Pois é. A gente tem servidores Tudo técnicos... sobe todo ano. Comida sobe, médico sobe, né, Jason? Imagina a situação. O pessoal que está ouvindo na rádio, o pessoal do agro, conhece base de salário de agro. Então, vamos dar um exemplo disso. Certo. Técnico em agropecuária. A gente forma técnico em agropecuária no IFMT Campo Sorriso. Eu já recebi ligação de pai e de mãe com orgulho de que o filho saiu da formação e começou a trabalhar ganhando R$5.000 por mês no primeiro emprego. Parabéns, mérito do aluno, muito legal. O nosso técnico em agropecuária, ele passa num concurso público, ele tem a mesma formação, passa no concurso público com um salário inicial de R$2.600. Para ver a diferença da iniciativa privada para o setor público, né? Então, tá defasado ou não tá defasado? Né? A gente traz essa comparação. Larga e vai para o serviço privado. Aí a gente fica sem o técnico em agropecuária para poder dar auxílio para a gente. Abandonar faz sentido? Nós vamos deixar de pagar imposto para cada servidor que sai, ou o imposto vai continuar o mesmo para a gente? Então, melhor levar uma chibatada agora de quem não gosta da greve, que você disse que também não gosta. Eu também não gosto. Já que é o último recurso, é por aí. É por aí. E assim, como eu falei, em 2015 foi a última greve. Nós levamos 9 anos para deflagrar outra greve e, dependendo do resultado dessa, talvez a gente leve mais 9, mais 10 para deflagrar outra. Depende do resultado. Se a gente conseguir recuperar a situação da nossa instituição, e quando eu falo recuperar, não é coisa de governo passado e tal. O orçamento das instituições vem defasado desde o governo Dilma. Não é uma situação de político A, político B, de coisa que acabou de acontecer. Esquerda e direita, que o povo adora colocar no preto e branco, e não é assim, né? A educação precisa ser valorizada em qualquer governo. Independente da bandeira, de qualquer coisa, é verdade. Se nós não valorizarmos isso, gente, que outro discurso faz sentido nenhum, né? Infelizmente. Tem que pensar com carinho. Enfim, a gente também não gostaria de precisar, né, Jason, falar a respeito. Mas o que mais, nesse momento, a gente precisa ir encerrando contigo aqui. Agradeço a atenção sempre pronta, né, da equipe do IF com a nossa equipe aqui. O que mais você gostaria de deixar dito para a nossa comunidade? É que a gente continue cobrando. Os políticos que nos representam, os servidores que estão mobilizados nessa paralisação estão cobrando. A gente teve reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso para dar voz para essa greve. A gente teve no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. A gente fez marcha em Brasília, fizemos uma movimentação grande lá na terça-feira à tarde. Enquanto estava acontecendo a rodada de negociações, na porta do prédio tinha uma multidão lá, batendo panela, buzinando, chamando atenção, porque a gente quer voltar, mas voltar com uma condição que seja sustentável. Voltar com uma condição onde a gente consiga contratar professor substituto, que os editais que a gente lança, o pessoal não se interessa pelo valor do salário, que está na faixa de 4.000 e alguma coisa. Você não consegue captar gente boa para trabalhar mais. A gente quer voltar com uma condição onde um colega servidor, quando aumenta o aluguel dele, ele não pede para mudar de cidade. Porque quando ele muda de cidade, o serviço dele sobra para quem fica. Então, porque entre a pessoa sair e se realizar um novo concurso público para preencher aquela vaga, tem um espaço de tempo. E tem que cumprir a função, alguém tem que fazer o serviço. E quem que vai fazer? Qual que é a qualidade do serviço que a gente recebe quando o salário é pequeno?
né? Qual tipo de profissional que a gente recebe? Não tô aqui falando que os nossos profissionais não são qualificados. Eles são extremamente qualificados. Mas a tendência é que ao longo do tempo Vão abandonando as vão carreiras. abandonando as carreiras. É uma pena, né, Jace? Obrigada. Estamos às ordens aqui, à disposição do Instituto também para falar com a comunidade quando necessário. E a gente também segue à disposição, pai, mãe, aluno, qualquer cidadão, né? Porque a gente tem dinheiro de imposto. Você tendo filho ou não na escola, o seu dinheiro de imposto está lá. Sim. Que quiser questionar o que está acontecendo, quiser se informar sobre a nossa pauta, nós estamos à disposição e a rádio convidando, a gente vem aqui também.